para receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Nesta manhã, manifeste o teu poder, cura a alma, restaura as feridas, Pai, restaura, Senhor, as feridas que estão machucadas, e restaura o corpo da pessoa, mas também restaura a alma da pessoa, para que tenham fé e prosseguir no propósito que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor. Irmãos, essa semana, na verdade não, esse título da palavra, situações que cooperam para o meu avanço, é um título que tem tomado meu coração há mais de 30 dias, 25 a 30 dias, eu estava estudando a palavra de Deus, estava compartilhando com algumas pessoas, e eu percebi que é importante nós entendermos o processo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender o porquê estamos aqui, sim, e precisamos entender como Deus trabalha, porque quando você entende o princípio, você entende o processo, e a partir do momento que você entende o processo, você tem paz, sabendo que o final do processo sempre será Deus manifestando poder. Isso é importante você entender, porque a sua angústia, a sua ansiedade, as suas tristezas, são resultados de não entender princípios da palavra de Deus. E por não entender princípios da palavra de Deus, você não entende o que está acontecendo na sua vida, e você fica em crise. Então, por exemplo, todo crente, ele acha, porque está em Cristo, não precisa ter tribulação. É uma máxima de todo cristão. Todo cristão acha: por que Deus permitiu eu passar por essa situação? Obrigado, amor. Por que Deus permitiu eu viver essa circunstância? Por que eu estou passando por esse problema no casamento? Por que os meus filhos, os meus pais são desse jeito? Essas perguntas são resultados de pessoas que não entendem princípios e não entendem processos de Deus. E o resultado disso é frustração, angústia, aflição. Mas Deus não te chamou para viver dessa forma. Deus te chamou para ser feliz. Fala para o seu irmão: Deus te chamou para ser feliz. Então a impressão que temos é que Cristo vai evitar todos os problemas e situações que possam nos deixar mal. Então você se comporta como um bebezinho de colo, e aí a mãe pega você no colo assim, Deus pega você no colo assim: não mexe nele, não mexe no Alexandre, não mexe no Josué, se o diabo vir, sai para lá, diabo, pensando que Deus vai fazer isso com você. Mas só que se você perceber, você mesmo como pai e mãe, você não faz isso com seus filhos. Eu mesmo sou um pouco firme. A senhora: ai, Alexandre, vai pegar o Pedrinho na estação. Não, ele que vem de ônibus. Mas Alexandre, está chovendo isso aqui. Mas não, Soraya, deixa ele pagar um pouquinho de preço, deixa ele entender o valor das coisas. Por que eu faço isso? Não é porque eu sou ruim, lógico que eu busco em tipo de chuva, difícil eu busco, mas eu não facilito todas as coisas para o Pedro, porque senão ele não vai avançar. Fala para o seu irmão: o seu avanço é resultado de perseverança. Perseverança no quê? Naquilo que às vezes está contra aquilo que você pensa, naquilo que está contra o que você imaginava que fosse bom. Então, exemplo: todo mundo casa com o objetivo de ser feliz, mas dentro do casamento existem percalços. Então existem diferenças no pensar, existem diferenças no agir, existe às vezes alguém que é mais carnal que o outro, alguém que xinga, que às vezes tem uma atitude completamente ruim, e isso não é expectativa nem minha nem sua, porque nós não esperávamos que isso acontecesse no casamento. No trabalho é a mesma coisa. O trabalho, você acha que vai trabalhar, vai ganhar o seu salário, vai ser promovido, aí de repente começa a perseguição, começa a ter um monte de problema, e aí você começa a perceber que não é tão bom quanto imaginava, que não está conseguindo desenvolver, isso gera uma frustração, uma crise no seu coração. Isso começa a trazer angústia, palpitação, ansiedade. Fui visitar ontem, um irmão nosso que estava com problema de saúde, e um dos motivos dele é exaustão, estresse, cansaço. Cansaço na onde? No caso dele, físico, mas muitas pessoas têm estresse, cansaço, fadigas na alma, porque não entende como Deus trabalha, e não tem paz nessa situação. E hoje quero falar sobre isso, que existem situações que Deus permite, existem situações que você vai viver, não é questão de permissão de Deus ou não, é questão de você estar neste mundo, que você vai passar, mas todas as coisas vão cooperar para o seu
bem. Fala comigo, todas as coisas. Feche seus olhos e fala assim comigo, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então, todo crente, ele quer conquistar a bênção de Deus. Quantos querem a bênção de Deus? Diga aleluia. Quantos querem a glória de Deus? Diga glória a Deus. Mas poucos têm disposição de retirar os gigantes. Muitos querem a bênção. Muitos querem enfrentar, querem desfrutar do maná. Muitos querem desfrutar do pão, da terra que mana leite e mel. Na Bíblia, a terra que mana leite e mel se chama Canaã. E Canaã, na Bíblia, é a terra prometida. Ou seja, aonde Deus tem o melhor para os seus filhos. Então Deus tem o melhor para os seus filhos na família. Deus tem o melhor para os seus filhos no trabalho. Deus tem o melhor para os seus filhos na sua célula. Deus tem o melhor para os seus filhos no seu discipulado, na sua saúde. Mas só que para conquistar isso, vocês precisam enfrentar gigantes. E aí muitos se perdem nesse processo, porque não entendem como Deus quer me dar algo e eu preciso lutar. Na verdade não, Deus já lutou. Deus já venceu na cruz do Calvário. Quem crê, diga amém. Você precisa apenas tomar posse. Mas quando você vê as circunstâncias, você se apavora. Ora, se Deus tirou o povo do deserto, durante 40 anos sustentou com água, pão e carne caía do céu, cuidando deles, por que Deus não daria Canaã para eles? É porque na verdade queremos as coisas de mão beijada. Nós queremos que Deus faça tudo e nós não façamos nada. E quando eu falo fazer, não estou falando que você precisa merecer. Eu estou falando o seguinte, existe um processo e eu preciso entrar nesse processo de transformação. Paulo fala que a graça na vida dele não foi vã. O que significa isso? O fato de Deus conquistar tudo para mim, não me deu o direito de ficar parado. Pelo contrário, trabalhei mais que todos. Ou seja, a graça leva você a trabalhar mais que todos por um único motivo. Porque eu amo tanto, eu sou tão satisfeito, tenho tanto prazer, eu vou servir. Então, quanto mais você for apaixonado pelos seus pais, jovens, mais vocês vão servir eles. Quanto mais apaixonado marido e esposa for um pelo outro, mais você vai servir eles. Quanto mais apaixonado, eu era apaixonado pelo meu trabalho. Eu fui gerente de banco. Pensa um cara que gostava de ser gerente de banco, trabalhando no Bradesco. Mais eu servi o Bradesco. Quanto mais apaixonado pelo seu líder, pela sua célula, mais você vai servir. Então, a graça te traz gratidão. E essa gratidão é demonstrada através de amor, através do servir. Então, a graça trabalha dessa forma. Então, para desfrutar de Canaã, nós precisamos de algumas coisas, ter convicção de propósito. Nós precisamos, só um minutinho, por favor. Aqui. Nós precisamos saber que passaremos por situações adversas. Não tem como fugir disso. E precisamos saber que precisamos avançar rumo ao propósito que Deus tem para nós. Então, Romanos capítulo 8, pode projetar. Nós vamos falar novamente, agora lendo o texto, juntos. Capítulo 8, verso 28, e fala exatamente sobre todas as coisas cooperarem. Vamos ler juntos? Fala assim comigo, 1, 2, 3, sabemos que Deus, está diferente a versão, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A minha versão está diferente, mas essa é a verdade, esse é o princípio, todas as coisas, não existe nada na sua vida que não vai cooperar para o seu bem. Pastor, até a morte de alguém, eu quero te falar com muita clareza, até a morte de alguém, até a morte às vezes de um parente querido, você não entende. Eu concordo com você que é triste perder um parente, porque eu perdi já um pai e perdi um irmão, e é muito ruim passar por aquela situação, mas hoje, depois de quase 20 anos, bem antes já entendi isso, eu entendi o que Deus queria fazer, tanto com a minha mãe, como com a minha vida, com a minha família. Eu entendi que Deus tem o controle de todas as coisas, e a partir do momento que eu entendo essas coisas, eu tenho paz. A sua falta de paz é falta de entender o processo de Deus na sua vida. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair entendendo todos os processos que Deus está operando na sua vida. E você vai avançar no Senhor. Quem crê, diga amém. Então, o que são essas coisas que o texto de Romanos fala? Todas as coisas. O que são essas coisas, essas situações que podem passar a cooperar para mim? Quais são, o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu quero mostrar pelo menos 5 personagens bíblicos, que passou por circunstâncias, teve uma palavra, teve uma promessa liberada, e depois que teve essa promessa liberada, ele passou por circunstâncias completamente contrárias àquela promessa,
a ponto de, às vezes, pensar: será que Deus realmente prometeu? Será que Deus realmente vai fazer? E porque ele creu, ele continuou firme, e o final, o resultado foi o quê? Avanço, foi crescer, foi avançar, foi prosperar, foi conquistar. Então, quero te mostrar um princípio importante. Deus te dá uma palavra, grava isso no seu coração, que nós vamos terminar com essa frase. Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa, isso está na Bíblia, isso vem através de um profeta, isso vem através de uma convicção no seu coração. Depois que te dá a promessa, você entra num processo. Esse processo, grande maioria das vezes, é um processo de transformação. Deus vai te transformar, Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar. Por quê? Ele não pode te dar a palavra e rapidamente te dar a promessa, porque você vai achar que foi na sua força, no seu merecimento. Então Deus coloca uma condição para que o poder dele opere, para que a manifestação da glória dele aconteça. Então você passa por esse processo, você é transformado, você é liberto, você amadurece do Espírito, você conhece mais do poder de Deus. E como você continua crendo que aquela promessa vai acontecer, o resultado dele é o quê? Avanço. Irmãos, eu casei com a Soraya há 17 anos atrás, quase 18. O Alexandre de 17 anos atrás, dentro do processo do casamento, mudou muito. Pensa um cara melhor. Não porque eu falo isso, porque ela mesmo fala para mim. Alexandre se avançou muito, igualmente ela. O Alexandre que começou no Bradesco lá em 2001, quando saiu do Bradesco, saiu muito melhor. O Alexandre que era um líder de célula lá em 2004, ou quando foi ser pastor em 2016, estava muito melhor. Então, ou seja, o que Deus prometeu e me incluiu no processo e eu respondendo, gerou avanço na minha vida. Eu quero te perguntar nessa manhã, quantos querem avançar a cada ano da sua vida? De glória a Deus. Fala para o seu irmão, entre no processo e creia. Então, eu quero começar com Abraão aqui. Abraão, ele precisou vencer a dúvida para ter fé. Então, outro ponto importante de você entrar, você precisa perceber que o processo da vida do pastor Christian, da Tainá, será completamente diferente do processo do pastor Elner e Simone, mesmo que eles sejam pastores da videira, aqui em Itaquera, e andem comigo. O que Deus vai trabalhar na vida do pastor Christian é extremamente diferente do que Deus vai trabalhar na vida do pastor Elner. Se eu perguntar para o Eduardo as necessidades, o que Deus quer trabalhar, ele sabe. Se eu perguntar para o Daniel, é outra coisa. Então, quando você se compara, você se frustra. Esse é o grande problema do cristão. Você pega livros de biografia, você começa a ler John Wesley, John Maxwell, você vê Martin Luther King e assim por diante. Você começa a ver Lutero. Nossa, esses homens de Deus, isso e aquilo. Eu quero viver isso. Cuidado com isso. Quando você quer viver a vida do outro, você deixa de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. A vida do outro é como referência, que Deus sempre vai fazer, independente da circunstância. Mas só que você precisa entender o seu propósito. E esse é o grande problema que eu comparo. Por que Deus fez no pastor Christian e não fez na minha vida? Por que o Rodrigo é tão abençoado e eu não sou abençoado? Por que o Cleito é tão assim e eu não sou assado? Essa comparação que te frustra. Então, cada personagem bíblico viveu a vida dele. E você vai perceber que cada um teve as suas dificuldades, cada um teve os seus problemas, cada um teve as suas circunstâncias, teve as suas respostas erradas, e todos eles, sem exceção, creu. E por crer, eles avançaram. Repito aqui novamente, você precisa crer no processo para avançar. Se você deixar de crer, você morre no deserto. Então, o primeiro personagem é Abraão, porque ele precisou vencer o quê? A dúvida, para adquirir a fé que Deus queria dar para ele. Então Deus tem um propósito, Deus tinha um chamado para ele, ou seja, ser pai de nações. Vamos ler o texto? Está lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 12, verso 1. Esse é o chamado de Abraão. Eu quero que você grave isso, para você entender como Deus trabalhou na vida de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa.
Esse era o chamado de Abraão, ser pai de nações, ser alguém que ia expressar a glória de Deus. Todas as famílias da terra sairiam dele. Então ele pegou esse chamado. Mas só que é engraçado que Deus, ele sempre mostra o final, mas dificilmente ele te mostra o processo. Sempre Deus vai te mostrar: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Deus, eu vou te fazer um grande empresário, eu vou te fazer um grande líder, um grande pastor. Aí todo mundo: uau, eu quero isso. Mas espera lá, tem que passar pelo processo. Você precisa passar por um processo de transformação. Você precisa mudar algumas coisas que eu quero que você mude, porque eu quero você a minha imagem, a minha semelhança. Quando você entende isso, você vem em paz. Abraão não percebeu que era assim, mas ele creu. O que ele faz? Ele sai. Deus falou o final para ele, mas não avisou como seria o processo. Fala para o seu irmão: Deus sempre vai te mostrar o final glorioso, mas não vai te dar todo o processo. Porque se ele te dá todo o processo, você não precisa de fé. A fé é crer naquilo que não vê. Então, para casar, para manter o casamento, precisa de fé. Porque eu não sei o próximo passo da Soraya, por mais que ela queira seja previsível. Daqui 10 anos, quem me garante que ela vai estar desse jeito? Doce, amorosa, maravilhosa? Não sei. Mas como eu tenho fé na promessa que é o casamento, eu vou continuar firme com ela, feliz. Então, quando você não tem fé, você para no meio do processo. Então, eu estou falando várias vezes isso, para você prestar bem atenção. Você tem uma promessa de Deus. Deus vai te mostrar o final, mas Ele não vai te mostrar todos os processos. Como vai ser cada passo. Em 2025 você vai estar em tal lugar. Em 2027 você vai conquistar tal coisa. Em 2028 se prepara que a sua rede vai multiplicar 5 vezes. Em 2029 se prepara. Deus não vai falar isso para você. Deus vai falar o seguinte: o próximo passo é esse. Pisa nas águas. Pisa nas águas que eu vou te segurar, que eu vou te sustentar todos os dias da sua vida. Quando nós entendemos isso, temos paz, isso é graça. Então Deus falou claramente o final, mas não mostrou. Então todos nós fomos chamados por Deus para viver um propósito do seu ministério, célula, culto, a célula, sua rede. Você foi chamado para viver um propósito do seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua igreja. Há um propósito em cada área da sua vida. E você precisa entender como Deus quer trabalhar em cada área e se permitir entrar no processo, para que tenha um final de avanço. Fala para o seu irmão: Deus quer que você avance. Mas daí veio o processo de Abraão. O processo de Abraão aconteceu. E algo interessante, que o processo, com certeza não foi o que ele imaginou. A primeira coisa, veio empolgação para ele. Uau, legal, mas em Gênesis 11 falou: minha mulher é estéril. Quando ele casou, ele tentou ter filhos. E fala que Abraão, em Gênesis 11, não precisa abrir, por causa do tempo, fala que Sarai era estéril. Então o primeiro obstáculo aconteceu. O primeiro problema aconteceu: como vou ser pai de nações com uma mulher estéril? Como eu vou ser um empresário morando numa favela? Como eu vou casar com a mulher de Deus se eu sempre fiz coisa errada? É a primeira coisa que o crente faz. É a primeira coisa que o cristão pensa. Eu não tenho condições de viver essa promessa por causa da minha condição atual. Então Abraão, ele poderia falar assim: uau, mas como? Obrigado, Deus, eu gostei da promessa, eu quero ser pai de nações. Na verdade o meu sonho é ter um filho, mas tem um problema: minha mulher é estéril. Minha mulher é estéril, ela não pode ter filho. Ele poderia questionar, não vou sair de Ur dos Caldeus, que era a terra natal dele. Eu não vou sair dessa terra porque não faz sentido. O Senhor está prometendo algo impossível. O Senhor está falando que você é pai de nações, você não pode ter um filho. Você está maluco, Deus? Desculpa a palavra. Você não percebeu a situação que eu estou vivendo, Deus? Ou você não prestou atenção nesse detalhe? Mas Abraão não falou nada. Falou assim: não, eu creio, se o Senhor falou, é promessa sua, eu vou. Ele sai da terra. Mas o primeiro obstáculo é continuar crendo. Porque na cabeça de Abraão é o seguinte: se Deus falou, ano que vem está grávida. Se Deus falou, daqui no máximo 2 anos, Deus vai operar um milagre e o neném vai nascer. Passou 1 ano, não veio. Passou 2 anos, novamente não veio. Passou 5 anos, ele estava cansado, clamando. Eu penso o seguinte:
Primeira vez que ele falou com Deus: Sarai, nós vamos ter um filho. Passou 6 meses, Sara continua crendo, Deus vai dar o filho. Passou um ano, Sara, misericórdia, Deus vai continuar dando. Sara, misericórdia, vamos jejuar 21 dias para Deus dar o filho. Sara, 40 dias no líquido, em nome de Jesus. Sara, não aguento mais esperar. Foi essa a vida de Abraão. E o tempo Deus falando: eu estou com você, eu vou dar filho. Tanto que algumas vezes na Bíblia, Deus aparece reafirmando o propósito. Quero te falar, querido, sempre Deus vai enviar alguém, sempre Deus vai te dar uma palavra, sempre Deus vai enviar um profeta de Deus, sempre Deus vai trazer um texto bíblico, um louvor, para te lembrar da promessa, para te lembrar do chamado. Por mais que não aconteceu ainda, eu sou Deus que vou operar na sua vida. Eu sou Deus que vou abrir as janelas dos céus. Eu sou Deus que vou mudar a sua sorte. Mas pastor, faz 1 ano, faz 5 anos, faz 10 anos que estou esperando. Não importa, se Deus ainda está falando, é porque Ele não esqueceu da promessa. E se Ele não esqueceu, Ele vai cumprir essa promessa. Quem crê, diga amém. Mas não tinha esse problema. Abraão tinha 75 anos, Sara tinha por volta de 55, 65, já eram idosos, já eram velhos. Então o útero de Sarai não era aquele útero já para receber um neném. Na verdade, ela tinha umas condições, vamos dizer assim, porque já não tinha, as coisas de mulheres não aconteciam mais, ela já não ovulava mais. Então, além de ser estéril desde a sua mocidade, ela tinha um problema de idade, ela não poderia ter filhos. Então, mais um obstáculo contra a palavra, mais uma dificuldade contra a palavra. E não satisfeito com a circunstância, Abraão teve outro problema, porque quando ele sai, tem um certo tempo onde a terra que ele estava passando fome, ele sai da terra onde ele estava e vai para o Egito, e o bendito faraó decide querer casar com Sarai. Eu fiquei pensando assim, rapaz, Sara deve ter sido muito bonita, né? Que o faraó, rei, tinha todas as mulheres do reinado dele à disposição, e quis casar com Sara, com quase 70 anos. A mulher deve ser a princesa, né? Mas quis casar, e Abraão falou o seguinte: pronto, perdi agora, já estou velho, minha mulher é estéril, agora já era, agora tem um faraó que quer me matar. Se eu falar que sou marido dela, ele vai me matar. Então deixa ele ficar com a minha mulher, já que a promessa não vai cumprir. Imagine que titubeou ali, ele pensou de forma carnal. Deixa ela aí, pelo menos ela vai ter uma vida melhor que eu, e eu vou ficar tranquilo. E deixou. Aí Deus vai lá, entra na situação, muda a circunstância. Não dá para contar a história. Deus falou com o faraó que ia matar ele se não soltasse Sarai. E ele devolve para Abraão e abençoa Abraão com riqueza. Acontece com o outro rei a mesma coisa. Outro rei quer tomar posse de Sarai, e Abraão de novo vacila. Ele pisa na bola, fala assim: não, fica com ela, sou irmão dela. E na verdade era o marido. Resultado, Deus fala novamente, fala: solta Sara, porque eu tenho uma promessa. Quero te falar, querido, por mais que você queira largar a promessa de Deus na sua vida, Deus sempre vai trazer de volta a lembrança. Eu sou o Deus da sua vida, eu vou cumprir o meu papel. Se eu falei, eu vou cumprir a sua promessa. É uma forma que temos que viver. Abraão passou por tudo isso. Então, muitas dificuldades, anos passaram, por causa de Ló. Ele entrou em guerra, ele foi buscar o seu sobrinho, ele poderia ter morrido na guerra, mas não morreu. Ou seja, tantas adversidades. Aí, para piorar a situação, chega um tempo que Sara está cansada, fala: não aguento mais, não aguento mais. Se Deus prometeu, será que a gente não entendeu errado? Sabe aquela maneira de querer ajudar Deus? Será que Deus não entendeu errado, Abraão? Será que Deus falou que você vai ser pai de nações, não eu? Porque eu não escutei Deus falar para você, mãe de nações. Eu escutei Deus falar, pai de nações. Então vamos resolver o problema? Tem aqui minha escrava, Agar. E essa mulher é como fosse eu. Então eu dou ela para você, você desposa ela e tem um filho com ela. E aí a promessa de Deus se cumpre. Aí o cabeçudo de Abraão, cabeça gorda, ele fala assim:
verdade, não pensei nesse detalhe. Estudando a teologia, a temática, a cinética, a religiosidade, realmente Pró tem razão. Mas ele sabia que no coração dele era aquilo. Deus tinha falado que era com Sara, mas para ele tentar resolver o problema, ele foi querer ajudar Deus. Resultado, tem filho com Agar. Essa guerra que está tendo agora, sabe? Palestina, Hamas na verdade, que a Palestina está guerreando, e Israel, é resultado de Ismael e Isaac. Isso é briga de família de quase mais de 4.000 anos. Ismael tem inveja de Isaac a vida toda, porque Isaac é o filho da promessa, não ele. Mas Deus prometeu que ele também seria numeroso. Por isso que os muçulmanos são numerosos no mundo, e vai ser cada vez mais. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Então, ele tenta resolver mais um problema. Ou seja, olha quanta tribulação, olha quantas circunstâncias contrárias àquela primeira promessa. Mas só que o tempo todo a Bíblia fala que ele creu. Ele não deixou de crer. Mas pastor, quando ele entrega Sara para Faraó, ele está deixando de crer? Eu te pergunto, quando você xinga, quando você murmura, quando você reclama, você deixa de crer? Sim. E só por conta disso, Deus te abandona? Não. Deus nunca abandonou Abraão. Não é porque você é carnal, ou às vezes você age de forma errada, que Deus vai te abandonar. Ele sempre vai trazer a lembrança: eu te escolhi, eu te abençoei, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você é amado meu, e se eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. É só se ele quisesse continuar, né, no erro. Então Deus aparece novamente e anima Abraão. 2 anjos aparecem e fala novamente: Abraão, daqui 1 ano você vai ter filho. A Bíblia fala que Sara estava escondida e deu uma risada. Aí o anjo: está dando risada, Sara? Está dando risada, Sara? Você está dando risada do filho? Tá, porque essa promessa aí, essa promessa, Abraão veio lá em Ur dos Caldeus falando que ia ser pai de nações. Estava esperando faz tanto tempo. E naquele dia, o nome deles é mudado. E a Bíblia fala em Romanos que Deus imputou justiça em Abraão porque ele creu. Por mais que Sara riu, por mais que às vezes ele estava com medo, ele nunca desistiu da promessa. Pastor, como você sabe? Simplesmente porque ele não voltou para Ur dos Caldeus. Alguém que desiste da promessa, sempre volta para a velha vida. Alguém que desiste da promessa, sempre volta da onde iniciou. Então quando Pedro negou Jesus, quando Pedro abandonou Jesus 3 vezes, o que ele foi fazer, irmãos? Voltar a pescar. Então, para quem não sabe, Pedro era pescador em Israel, povo judeu. Ele foi recusado como sacerdote, como sumo sacerdote, como escriba, como fariseu, e ele foi pescar. Quando Deus o chamou ele da pescaria. Quando ele errou, falhou, quando você desiste do propósito, você volta para a velha vida. Abraão não fez isso. Abraão continuou, mesmo nos seus erros, mesmo nas suas mazelas, mesmo nas suas falhas, ele continuou crendo, e por conta disso, ele viveu a promessa do Senhor. Enfim, para ir contra o propósito, muitas pessoas vivem reclamando, vão contra o propósito, desanimados, param no meio do processo, porque não acreditam mais, e voltam à velha vida, e não conseguem desfrutar de Canaã. Mas agora eu te pergunto, por que tudo isso na vida de Abraão? Porque tudo isso precisou acontecer para vir um filho? Porque Deus não estava interessado somente em dar um filho. Deus queria fazê-lo o pai de nações. Deus queria fazê-lo um homem de fé. Tanto que ele é referência para todas as nações. Muitas religiões têm Abraão como pai. Como Abraão foi o pai da fé. Fala comigo, pai da fé. Ele precisava ter experiências. E fé tem a ver com perseverança, fé tem a ver com insistência. Oh meu querido, não desista do seu casamento, tenha fé porque Deus vai operar milagre. Não desista da sua família, tenha fé porque Deus vai operar milagre. Não desista dos seus pais jovens, não desista dos seus filhos, pai, porque Deus vai operar milagre. Não desista da sua empresa, porque Deus vai operar milagre. Deus desista da sua célula, porque Deus vai operar milagre. Deus quer tirar você da dúvida e colocar um nível de fé inimaginável no seu coração. Diga aleluia. Olha o que a Escritura diz em Romanos 4:3. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por mais que Abraão possa ter errado, ele continuou no processo. Fala para o seu irmão, por mais que você erre, nunca desista do processo. Nunca volta para trás.
nunca volte à velha vida. Aleluia. Quanto maior o processo, mais glorioso será a manifestação do seu propósito. Fala para o seu irmão, quanto maior o processo, maior é a manifestação. Glória a Deus. Segundo personagem que eu quero te passar aqui, rapidamente, o primeiro foi maior por causa dos princípios, é José. José, ele precisou vencer as circunstâncias para governar. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar, quando Deus chamou José, está lá em Gênesis capítulo 37, verso 5. Projeta, por favor. Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Esse sonho foi quem deu foi Deus. Verso 9, por favor. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, depois do sonho de José, é Deus falando que ele ia governar. É Deus falando que muitas pessoas iam se dobrar diante dele, não no sentido de ele ser alguém que ia humilhar, mas de alguma forma ele ia operar milagres. Deus ia usá-lo de forma poderosa. Nós temos chamados de Deus assim. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, alguém bateu na minha cabeça assim, na frente da minha mãe, e falou assim: cuida bem deste menino. Era uma senhora. Cuida bem deste menino, esse menino vai ser um grande homem de Deus. Eu lembro disso como fosse hoje. Estava no meio da rua, estava voltando da igreja com a minha mãe, na esquina morava uma senhora, ela falou assim, Mariazinha, né? Mariazinha, espera. Ela falou: cuida bem desse menino, Deus está me falando. E eu nunca esqueci essa mensagem. Eu nunca esqueci essa palavra. Por que eu nunca esqueci? Porque foi o sonho como José. Foi a palavra que Deus apareceu para Abraão. Deus falou para mim que eu seria um grande pastor. Mas só que confesso para os irmãos que eu não sabia, não imaginava como que seria e o porquê que eu seria. Simplesmente eu sabia que ia ser. Então Deus está promessa para você. Às vezes num culto que você veio aqui, Deus falou algo tão profundo que tocou profundamente no seu coração, que se queimou aqui, queimou tão profundo no seu coração, e você creu naquilo. Quero te falar, isso é promessa de Deus para você. Às vezes você foi lá na célula e você estava mal, e alguém liberou uma palavra profética, e isso queimou no seu coração. É Deus falando contigo, é Deus prometendo algo para você. Às vezes você está na sua casa orando, de repente um pastor liga, um líder liga, alguém te ligou e te deu uma palavra profética, isso marcou seu coração. Às vezes você estava lendo a Bíblia e Deus saltou os seus olhos um versículo que marcou o seu coração. Eu não sei como Deus falou com você, mas uma coisa eu sei, Deus fala sempre com você. E quando nós cremos nisso, foi o que aconteceu com José. Ele teve um sonho, e esse sonho, ele teve convicção. Deus falou comigo, Deus falou que eu vou governar, Deus falou que eu vou conquistar, Deus falou, eu não sei porque eu tive esse sonho, mas eu estou feliz com esse sonho, porque eu sei que vai acontecer. Aí vem um processo, porque quando você sonha, muitos, eu quero falar, enviados do diabo, se levantam contra você. Mas presta atenção, não é somente por inveja, ou às vezes por ganância, mas porque é um processo de Deus na sua vida. Então tudo que acontece, como a gente leu em Romanos 8, 28, coopera para o seu bem. Então você fala assim: pastor, eu estou muito mal porque Deus prometeu e estão me perseguindo. Glória a Deus que estão te perseguindo. Glória a Deus que às vezes vai ter gente que não gosta de você. Vai ter gente que não gosta de você, não porque você não é legal, porque o diabo não gosta de você, você atrapalha ele. Isso é algo que você e eu temos que ter convicção, ter paz. Eu tinha muito problema de deixar as pessoas mal comigo. Minha esposa sabe disso. Como eu tinha dificuldade de confrontar pessoas com a pensamento. Se eu confrontar, a pessoa ficar mal comigo, se ficar mal comigo, eu ficar bravo, não vai olhar para a minha cara, vai querer sair da igreja, vai querer sair da minha célula. Eu ficava muito mal com isso. Mas, logicamente, não podemos confrontar de qualquer jeito. Tem que saber confrontar em amor. Mas confrontar na palavra, falar, preciso ajustar essa situação. Essa oração, Alexandre, você tem que ajustar a situação. Mas orar, Deus vai falar com ele, Deus vai falar com ela. Sempre jogava na conta de Deus. Porque eu não queria ter problemas. E aí, isso me angustiava. Porque eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu sabia que eu tinha que falar com a minha esposa. Eu sabia que eu tinha que falar com meus filhos. Eu sabia que eu tinha que falar com um pastor, com um líder tal, com um membro X. Eu queria fugir desse problema. Isso me angustiava demais. Então as pessoas vão se levantar contra você.
Não tem como. Você é filho de Deus. Fala para o seu irmão, você é filho de Deus. E o diabo não gosta de você. Não gosta. Então quem está disponível para ele, ele vai usar. Se usa até crente, imagine. O diabo usa até o crente para te atrapalhar. Imagine o ímpio, né? Então ele entra no processo. E olha o processo de José. Vamos lá. Perceba como funciona. Deus falou com ele através de sonho. Aí José compartilha, feliz da vida. Ei, irmão Christian, eu vou ser governador, eu vou crescer, eu vou avançar. Ele falou, Christian, quê? Você falou que vai dominar sobre mim? Eu falei, eu não sei se é sobre isso. Mas Deus falou que eu vou ser governador, que eu vou ser alguém grande, que eu vou governar toda a terra. Que eu não sei porquê disso. Eu estou feliz com isso. Aí o Christian fica com inveja. Combina com o pastor El, né? Com o Neto, com o Felipe e com o Paulo, para me derrubar. Aí eles me jogam numa cisterna, tentando me matar, porque eles não concordam, porque afinal, o meu propósito, como não está alinhado com o propósito dele, trouxe inveja. Deixa eu te falar algo muito importante. Toda vez que o seu propósito está alinhado com Deus, se tiver pessoas perto de você que não estão alinhadas com Deus, eles vão ter inveja de você. Não tem como fugir disso. Então tem pessoas que olham para a sua vida, próspero, no mínimo foi coisa errada, no mínimo está roubando aí, casamento, isso é tudo fachada, só Facebook, lá em casa quebra o pau. Por que está falando isso? Porque tem inveja, porque como ele não tem convicção de propósito, ele atrapalha os outros. Quero te falar, querida, quem está, que ministramos semana passada, no alvo certo, não se preocupa com a vida dos outros. O problema é que quando nós estamos no alvo errado, na visão e na escolha errada, sempre vamos criticar o outro. Fala para o seu irmão, faça a escolha certa. E José fez. Ele decidiu acreditar no sonho dele. Então os irmãos dele jogam uma cisterna. Mas até aí ele falou, tá bom, Deus está no processo, vai operar. Mas só que um dos irmãos falou, não, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. E aí vende José como escravo para o Egito. E ele falou, poxa, Deus, mas aquele sonho está me gerando um problemão na minha vida. Só porque eu compartilhei. E eu quero te falar, tem hora, tem que tomar cuidado. Um conselho, irmãos, não compartilhe o seu coração com qualquer pessoa. Seu coração é como uma pedra preciosa, você não dá na mão de qualquer pessoa. Você dá na mão de pessoas que você confia. Então os meus sonhos, as minhas experiências, meus maiores desejos, eu não compartilho com qualquer irmão. Não compartilho, lógico, minha esposa, e quem eu completamente confio. Eu fico muito preocupado quando as pessoas falam assim, está mal aqui, eu estou mal com o pastor Helder. Aí eu vou com o Rodrigo, não tem nada a ver, nossa, estou tão mal com o pastor Helder. Você está pegando o seu coração, que é pedra preciosa, e compartilhando com a pessoa errada. Isso vai gerar problema para você. Então José, ele foi inocente, ele não devia ter compartilhado com os irmãos. Mas até nisso, Deus trabalhou. Você vai entender daqui a pouco o final. Aí ele é vendido. Aí na casa de Potifar, ele falou assim, tá bom Deus, deixa eu voltar ao centro aqui, vou ser o melhor empregado de Potifar, o melhor escravo dele, e ele se torna mordomo, governador dentro da casa de Potifar. Aí o diabo levanta uma calúnia, usa a mulher de Potifar para seduzi-lo. Ele não quer pecar, ele sai nu pela casa, correndo da mulher, porque arrancou a roupa dele, na verdade, ela arrancou a roupa dele. Ela critica, ele fala, não, quis abusar de mim. Aí Potifar prende ele e manda para a cadeia. E na cadeia ele fala assim, tá bom Deus, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, aonde o Senhor quer chegar, mas eu confio no Senhor, eu creio na sua palavra, se o Senhor me deu o sonho, vai acontecer. E ele se torna o melhor prisioneiro da cadeia, a ponto de ter as chaves da cadeia. Em certo momento, Deus, como usou ele em sonhos, ele interpretou 2 sonhos, o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. E o sonho do padeiro é que ele ia morrer em 3 dias, e o copeiro seria restituído na posição como copeiro de Faraó. E aconteceu, e quando isso aconteceu, José falou o seguinte, olha copeiro, desculpa o termo que eu falo assim, já me arrebentei todinho na vida. Fui vendido pelo meu irmão, depois eu fui lançado na cisterna, fui vendido pelo meu irmão, eu estava super bem na casa de Potifar lá, de repente aquela enviada do diabo me atrapalha. Agora vê se me ajuda, eu estou preso aqui. Fala para o rei lá, para o faraó, que fui eu que interpretei o seu sonho, para ver se ele quer eu perto dele também. O que o copeiro faz? Esqueceu de José. Aí eu falei, é impossível, vou me matar aqui, José poder fazer isso, não faz sentido.
aquele sonho, ele poderia chamar até de sonho maldito. Ele fez eu viver isso aqui agora. Se eu tivesse calado na casa do meu pai, eu estava lá até agora. Mas por que eu fui falar? Porque Deus trabalha para o bem daqueles que nele confiam. O tempo todo Deus estava trabalhando. Mas lembra que eu te falei? Deus não mostra o processo, Ele só mostra o final. E a Bíblia fala o tempo todo que Deus estava com José. E José ficou em paz lá, preso. Certo dia, Deus dá um sonho para Faraó. E esse sonho ninguém interpretou. Resultado, o copeiro lembrou de José. Aquele infeliz lembrou de mim. Acho que José pensou assim, né? Aquele infeliz, agora, depois de 2 anos, lembra de mim? Esse infeliz? Mas lembrou na hora certa. Deus tem a hora certa, tem o momento certo. Porque se Deus, presta atenção aqui em mim, muito importante isso. Se Deus tivesse tirado ele 2 anos antes, ele não seria governador, ele seria somente um ajudador de Faraó. Como Deus tirou ele 2 anos depois, ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fala assim, quem é a pessoa que vai me ajudar nisso? E aí Faraó mesmo conclui, você, se Deus deu o sonho, se Deus deu a interpretação para você, você vai governar comigo, não vai existir ninguém maior que você no Egito, a não ser eu. Então presta atenção, então às vezes o seu tempo de angústia, não é resultado de penalização. Deus não tem prazer em penalizar você. Deus não tem prazer em ver você sofrendo no seu casamento, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho. Não é prazer de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não tem prazer nisso. Por isso que eu não consigo entender, você vou sair da igreja porque Deus não está fazendo. Quem disse que Deus não está fazendo? É que você quer fazer da sua forma, do seu jeito, mas o processo é de Deus, mas o final sempre será glória de Deus na sua vida. E quando eu entendo isso, eu tenho paz. Pastor, como eu vou ter paz na doença? Eu sei que não é fácil, mas se você crer no Senhor, o final é glória. Pastor, como eu vou resolver essa questão de casamento? Eu não aguento mais. Creia, descanse no Senhor, procure nele e fala assim, Senhor, sei que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque o Senhor quer que eu avance, que eu cresça, que eu responda. Esses dias está falando com um pastor, ele falou assim, olha Alexandre, eu tenho passado os dias mais angustiantes da minha vida, mas como eu amadureci, como eu aprendi a escutar de Deus, como eu aprendi a entender melhor a minha família. Eu não percebia o que eu fazia, eu não percebia isso, não percebia aquilo. Por que ele está falando isso? Porque no processo Deus o transformou, no processo ele teve revelação, no processo Deus está fazendo, e no processo Deus vai glorificar ele. Eu creio nisso. Pastor, já glorificou? Ainda não. Mas eu creio que Deus é o Deus da última palavra. Ele vai dar a última palavra para ele. Então quando eu creio nisso, eu tenho paz no processo, eu tenho paz na guerra, eu tenho paz na dificuldade. E José foi esse, porque ele creu, ele governou sobre o Egito. Diga aleluia. José foi preparado no processo para governar. Moisés também. Olha, outro processo. O processo de Moisés era vencer a sua autossuficiência, para depender do poder de Deus. O texto está lá em Êxodo 2:10. Êxodo capítulo 2, verso 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó. Isso aí a irmã Miriam, a irmã de Moisés, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então Moisés significa das águas o tirei, salvo das águas. E você observar o propósito de Moisés no final, que nós já sabemos, era salvar o povo do Egito. Era tirar o povo do Egito pelo Mar Vermelho e levá-los até Canaã. Então aqui, quando ele recebe o nome, ele recebe o propósito. Tirado das águas. Mas Moisés foi escolhido por Deus para salvar esse povo. Portanto, Deus colocou ele dentro do Egito, para ser criado pela filha de Faraó. Então ter todo o conhecimento de ciência, todo o conhecimento de medicina, todo o conhecimento de guerra. Moisés adquiriu todo o conhecimento do Egito, e aprendendo junto com esse conhecimento a palavra de Deus, porque quem cuidava dele era a mãe dele, ensinava Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então o que ele entendeu? Deus está me dando todo esse conhecimento,
toda essa força, toda essa sabedoria, para que no dia certo eu me levante como um guerreiro e destrua todo o exército do egípcio. E chegou um certo dia que ele entendeu isso. O que ele faz? Um egípcio estava maltratando um hebreu. Um egípcio estava maltratando um israelita. E ele fica muito indignado. E ele pensou: é agora que vai começar a revolução. É agora que Deus vai me usar. E aí ele mata o egípcio na força. Fica todo feliz da vida. Aí no outro dia, ele vê 2 hebreus brigando. Dois irmãos, 2 israelitas brigando. Aí ele chega assim: não vou matar, né? Vou apartar, afinal, Deus me levantou para salvar o povo. Então vou falar com eles. Aí ele fala assim: olha, vocês são irmãos, parem com isso. Irmãos assim não se brigam, nós somos do mesmo povo, o mesmo Deus. Aí um deles fala o seguinte: Moisés, você vai me matar igual se matou o egípcio ontem à noite? Ele fica assustado. Ele falou assim: uau, mas por que Deus está permitindo ele saber disso? Ele ficou com tanto medo, porque espalhou a conversa, que ele corre para o deserto. 40 anos no deserto. Ele fica 40 anos no deserto, porque até aquele momento ele achava que tinha toda a força. Até aquele momento ele achava que tinha toda a capacidade, mas ele percebeu que o medo se apoderou dele, e ele foi para o deserto, e lá ele é tratado, ele entra no processo de Deus, e ele não entende: mas Deus, o Senhor me colocou no Egito, o Senhor me colocou no conhecimento, o Senhor me colocou junto com a filha de Faraó, eu aprendi a tua palavra, não era para libertar o povo, agora eu estou morrendo de medo, como que eu vou enfrentar esse povo? Aí Deus falou para ele: não é assim, não é assim, deixa eu trabalhar na sua vida. Ele vai por 40 anos, fica 40 anos no deserto, e ao ficar no deserto, deserto aponta para transformação. Fala comigo: deserto aponta para transformação. A equipe de louvor já pode subir, por favor. E ao ir para o deserto, ele é transformado. Pensa num homem culto, que virou um homem chúcaro. Pensa num homem que tinha as melhores palavras, que se torna um homem gago. Pensa num homem que tinha toda a força, que abriu mão de toda a sua força. Esse foi Moisés. Aí 40 anos depois, ele está lá casado, com seus filhos, e trabalhando no meio do deserto, suando, e de repente ele vê uma sarça ardendo, e aquela sarça ele percebeu que era diferente, que ela não se consumia. Ele chega até aquele lugar, e Deus fala com ele: chegou a hora. Ele falou assim: chegou a hora do quê? Chegou a hora de você libertar o meu povo. E olha que diferente a posição dele. Deus, eu sou gago, eu atropelo palavras, não sei nem falar direito, eu sou fraco. Ele falou assim: agora você está pronto para ser usado por mim. Olha que interessante. Antes ele se sentia todo autossuficiente, agora ele vai se sentir todo necessitado. Mas Deus usa você na sua fraqueza. E olha que interessante, quando isso aconteceu, Deus levanta com boca, a ponto de não conseguir verbalizar palavras. Ele ia falar com palavras. Não, Moisés, para de falar. Vem aqui, vou trazer Arão para você. E Arão vai te traduzir. Aí Moisés, diz o Senhor dos Exércitos, ele vai te destruir. Era isso, exatamente assim, literalmente assim. Moisés gago, traduzido por um sacerdote. Mas foi Moisés que abriu o mar vermelho. Foi Moisés que, usado por Deus, jogou o seu cajado e virou cobra, comeu todas as cobras dos mágicos de Faraó, e depois disso trouxe de volta o cajado. Foi Moisés que enviou junto com Deus as 10 pragas. Foi Moisés que enfrentou frente a frente o exército de Faraó e fez ele se afogar no meio do mar vermelho. Foi Moisés que conduziu o povo durante 38 anos no deserto. Se me arrepia. Foi Moisés que bateu na rocha e a água saiu. Foi Moisés que levantava suas mãos e caía pão do céu. Foi Moisés que orava e o fogo no deserto frio aquecia o povo. Foi Moisés que orava e que a nuvem cobria do sol. Os maiores milagres da vida, os maiores milagres da Bíblia aconteceu na mão de um gago, na mão de alguém que era fraco, mas precisou perder as suas forças para confiar no poder de Deus.
Davi venceu a rejeição para ser rei. 1 Samuel 16:11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda não, falta um mais moço, que está apacentando ovelhas. Davi foi esquecido pelo seu próprio pai, e Deus unge ele como rei. E agora ele falou assim: agora, eu poderia pensar assim, agora vai ser a minha vez, eu sou o rei de Israel. Que nada. Quando ele entra no processo, primeira coisa, ele é rejeitado pelos irmãos, ele é desdenhado pelos irmãos, ninguém acredita nele. Golias desdenha dele. Aí ele vence Golias, fala: agora eu vou ser rei. Não, o rei de Israel, Saul, começa a perseguir ele 13 anos perseguindo ele, e ele não entendendo o processo. Mas como assim? Não estou entendendo. Se o Senhor me ungiu há 13 anos atrás, que faz sentido que estou passando? Deus está preparando ele, porque ele não seria rei de uma Israel desse tamanho, ele seria rei de toda Israel. Ele venceria todos os seus inimigos dia após dia. Então às vezes você não está entendendo o processo. Jesus também passou por isso. Para terminar, Jesus venceu a cruz para salvar os que amam, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante de homem, e reconhecido como figura humana. Filipenses 2:6, 7. Então ele abriu mão da glória por causa de um propósito. Ou seja, ele passou por todo um processo, ele passou por toda uma dificuldade, tanto que ele chega lá no Getsêmani, ele fala assim: Deus, Pai, há outra maneira de salvar o homem sem ser ir para a cruz? Aí Deus fala: não. Aí ele ora de novo pela segunda vez: Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus não estava com medo, Jesus não estava negando o propósito, ele só estava perguntando: eu preciso passar por isso para salvar o homem? Aí Deus fala: tem que ser. E pela terceira vez ele ora: Deus, se for possível, passe de mim. Existe outra maneira de salvar o homem, o pecador? E Deus fala: não. Aí ele levanta e fala assim: estou pronto, eu vou para o meu chamado, eu vou para a minha cruz. E quando ele faz isso, ele fala o seguinte: eu não vou desistir no meio dos meus processos, eu não vou abrir mão da cruz. Se o meu final é glória, eu vou até a cruz. Eu não sei o que vai acontecer lá no final, como vai ser esse final, eu só sei que vai ser glória, como vai ser esse processo, mas não abro mão do processo de Deus na minha vida, porque todo o processo de Deus no final é glória. Fique de pé em nome de Jesus. Projeta para mim, para terminar, Filipenses capítulo 1, verso 12. Esse texto é o texto de Paulo, falando à igreja de Filipe. E ele fala o seguinte: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Deixa eu traduzir para você. Quero te dizer, Rodrigo, hoje, e certificar você que todas as coisas que estão acontecendo na sua vida é para o seu progresso, para o progresso do reino de Deus na sua vida. Quero te dizer, irmã, que as dificuldades do seu casamento, os problemas com o seu marido, o problema com os seus filhos, o problema financeiro que está passando, ou de saúde, é para o avançar do Evangelho na sua vida. Irmão, esse tempo de solidão, às vezes que você não encontra a esposa, tanto jovem como alguém mais velho, é porque ainda estou trabalhando na sua vida, eu estou transformando você. Não se preocupe não, no tempo certo, no modo certo, eu vou dar o melhor meu para você. A sua empresa tem passado por dificuldades, é difícil, não está querendo explodir, não entre na angústia, não entre na dificuldade, não entre, não aceite a dificuldade no sentido de você se entregar. Simplesmente confia no Deus, porque o final sempre será progresso, sempre será avanço. Eu quero nessa manhã desafiar você a não desistir do processo. Quero nesta manhã desafiar você a não abrir mão daquilo que Deus tem para você, porque Deus não conclui
porque você aborta os processos de Deus na sua vida. Você desiste do casamento, você desiste do filho, você desiste da liderança, você desiste das pessoas, você desiste de orar por saúde. Eu falo para as pessoas: quer salvar sua família? Quero. Quer nada? Ah, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: lógico que você não quer, porque todos os dias você parou de orar, você parou de crer. E os 5 que eu citei aqui agora, todos eles no processo, ele pode ter o desvio que for, ele pode ter tido a falha que for, mas todos eles, sem exceção, eles creram até o final. E o final foi glória. Fala para o seu irmão: o seu final será glória. Fala para o seu irmão de novo: o seu final será poder. Não desista, não abra mão do processo de Deus na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, e você vai declarar: ah, Deus, não vou desistir, eu não abro mão do que está acontecendo. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes eu estou angustiado, mas eu quero declarar que nesta manhã eu vou permanecer firme, eu vou permanecer firme na tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente você que não quer desistir do processo de Deus na sua vida. Você que falou, está decidido hoje, falou assim: não vou abrir mão mais de tudo aquilo que Deus confiou na minha mão, e tudo aquilo que Ele prometeu. Não vou desistir mais nunca na minha vida de nada que Deus confiar na minha mão. Por mais que o processo seja difícil, por mais que o levante aconteça, eu vou permanecer firme na palavra que Deus deu para a minha vida. Eu quero orar por você, você que quer decidir viver isso, ou às vezes você que já desistiu e quer retomar esse processo na sua vida. Não existe nada impossível para Deus, não existe nada decretado falando que você perdeu. Se você em algum momento desistiu e quer retomar nesta manhã, assim: eu desisti um dia, Deus, eu falei que não queria mais, mas hoje eu decido retomar. Se é promessa de Deus na minha vida, eu quero retomar hoje em nome de Jesus. Eu queria que você, líder, você discipulador, me ajudasse em oração. Vamos orar por esses irmãos, para que eles tenham perseverança, para que eles creiam como Abraão, para que eles continuem firmes como José, para que eles continuem firmes como
Moisés, que eles não abram mão da promessa de Deus para a vida deles. Vamos orar um por um, liberar a unção. Todos os líderes, vem aqui à frente, vem orar, vamos liberar o poder de Deus, a unção do Senhor. Liberando a unção nesta manhã, a unção de conquista, a unção da perseverança, que na verdade é o crer, não desistir daquilo que Deus concedeu para você, não desistir da promessa liberada sobre a sua vida, nunca. A palavra desistir não existe na Bíblia, a palavra abandonar não existe na Bíblia, e se não existe é porque Deus nunca cogitou isso para você. Deus nunca cogitou isso para você. Não existe desistência, não existe abandono, existe fé, existe perseverança, existe ousadia, existe fé, crer no Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar nesta manhã com uma última frase. O nosso grande objetivo como cristão é encontrar no meio dessas guerras a paz que excede todo entendimento. E é esta paz, Filipenses diz, Paulo fala em Filipenses, que guarda a minha mente e o meu coração nele. Então, no meio desse caos que você está vivendo, a sua célula que não multiplica anos, a sua rede que não avança, as suas finanças que não saem do lugar, seu casamento, seus filhos que não avançam, você que quer casar e não consegue encontrar, no meio dessa guerra que está enfrentando, busque a paz que excede todo entendimento. E esta paz vai guardar aqui, ó, a mente e o coração no Senhor. E como se encontra essa paz? Pela fé, olhando e contemplando a promessa, olhando e contemplando Jesus todos os dias da sua vida. Ele é fiel. Deixa eu te falar em nome de Jesus, Ele é fiel e vai cumprir a promessa na sua vida. Ele vai cumprir. Não duvide nunca disso, porque no dia que Ele não cumpriu, eu deixo de ser pastor. Não tem como. Ele nunca falhou comigo. E tudo que Ele prometeu, às vezes não foi no meu tempo, mas Ele cumpriu.
E tudo que Ele já prometeu que vai acontecer, eu estou esperando com anseio. É igual uma criança esperando o dia do aniversário. Eu vou ganhar presente, eu vou ganhar presente. Não importa o que vai acontecer, eu sei que o presente vai vir. Assim é o seu Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor. Que você desfrute de uma semana poderosa na unção e na vida de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão e fale para ele o seguinte: todas as coisas cooperam para o seu avanço, em nome de Jesus. Aleluia.